Pergunta: o que é a armadura de Deus? A frase "toda a armadura de Deus" vem da passagem do Novo Testamento. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versos 13 a 17. Efésios capítulo 6, verso 12, indica claramente que o conflito com Satanás é espiritual e, portanto, nenhuma arma física pode ser usada efetivamente contra ele e seus demônios. Não temos uma lista de táticas específicas que ele vai usar. No entanto, a passagem é bem clara ao dizer que quando seguimos todas as instruções fielmente, vamos poder resistir ao poder do mal e ter vitória, qualquer que seja a sua ofensa. A primeira parte de nossa armadura é a verdade, versículo 14. Isso é fácil de entender, já que Satanás é o pai da mentira, João capítulo 8, verso 44. Decepção é uma das primeiras coisas que Deus considera ser uma abominação. Uma língua mentirosa é uma das coisas que o Senhor aborrece. Provérbios capítulo 6, versos 16 e 17. Ele diz claramente que nenhum mentiroso vai entrar no céu. Apocalipse capítulo 22, versos 14 e 15. Somos então exortados a usar a verdade para nossa própria santificação e libertação, e para o bem daqueles a quem somos testemunhas. No versículo 14, somos encorajados a nos vestir com a couraça da justiça. Uma couraça iria proteger um guerreiro contra um golpe fatal no coração ou outros órgãos importantes. Essa justiça não é obras de justiça feitas pelos homens, apesar de que elas seriam barreiras de proteção quando usadas contra acusações e censuras do inimigo. Ao invés disso, essa é a justiça de Cristo, imputada por Deus e recebida pela fé, a qual guarda os nossos corações contra as acusações de Satanás e protege o nosso ser interior contra os seus ataques. Versículo 15 fala da preparação dos pés para o conflito espiritual. O soldado moderno, assim como o guerreiro da antiguidade, precisa prestar bastante atenção aos seus pés. Às vezes, o inimigo da antiguidade colocava obstáculos perigosos no caminho dos soldados que estavam avançando. Isso é bem parecido com os campos minados de hoje. Doenças também podem danificar os pés de um soldado que não tem seus pés protegidos. A ideia de ter o Evangelho da Paz como calçado sugere o que precisamos para poder avançar no território de Satanás. Precisamos da mensagem da graça, a qual é tão essencial para ganhar almas para Cristo. Satanás tem colocado muitos obstáculos no caminho da propagação do Evangelho. O escudo da fé, ao qual o versículo 16 se refere, torna ineficaz o ataque de Satanás de plantar dúvidas em relação à fidelidade de Deus e sua palavra. Nossa fé, da qual Cristo é o autor e consumador, Hebreus capítulo 12, verso 2, é como um escudo de ouro, precioso, sólido e importante. Esse escudo é como um escudo de guerreiros fortes, pelo qual coisas importantes são alcançadas e pelo qual um crente não só repele, mas também conquista o inimigo. O capacete da salvação do versículo 17 protege a cabeça e serve para proteger uma parte do corpo que é tão importante. Podemos dizer que o jeito que pensamos precisa de preservação. A cabeça de um soldado era uma das partes principais a serem defendidas, pois ela podia sofrer um dos ataques mais mortais, e é a cabeça que comanda todo o corpo. A cabeça é o centro da nossa mente, e quando ela possui a esperança certa do Evangelho de vida eterna, não vai receber doutrina falsa, ou deixar-se influenciar pelas tentações de Satanás de desespero. Uma pessoa não salva não tem nenhuma esperança de se proteger dos ataques de falsa doutrina, porque sua mente é incapaz de discernir entre verdade e mentira.
Versículo 17. Interpreta a si mesmo em relação ao que quer dizer com a espada do Espírito. Enquanto o resto da armadura é em sua natureza armas de defesa, aqui se encontra a única arma de ataque da armadura de Deus. Ela se refere à santidade e poder da palavra de Deus. Uma arma espiritual maior não existe. Nas tentações de Jesus no deserto, a palavra de Deus sempre predominou em suas respostas a Satanás, que pensam saber que a mesma palavra também está disponível a nós. Orar no Espírito quer dizer com a mente de Cristo, com seu coração e suas prioridades. Como vemos no versículo 18, é o ponto auge do que está envolvido em nos preparar e utilizar todas as armas de Deus anteriormente mencionadas. É significante que essa passagem das Escrituras é tão fiel às prioridades de ministério destacadas por todas as epístolas de Paulo. Ele acredita que oração é o elemento mais importante para a vitória e maturidade espiritual. Ele deseja ardentemente esse tipo de oração em sua vida também. Versículos 19 e 20.